Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula, tá? Hoje a gente vai ter uma videoaula com 5 funções do Excel, tá? A função média, funções máximo e mínimo, a função C e a função PROC e V, tá? Essa é uma planilha de um professor, onde ele tabulou todas as notas dos alunos em cada bimestre, e ela é interessante porque ela consegue, a gente vai conseguir aprender essas 5 funções e analisando, né, fazendo análise desses dados, tá? E aí, primeira coisa que o professor quer fazer é calcular a média final, tá, de cada aluno, tá? E como que a gente média aritmética? A gente sabe que tem outros tipos de média, a gente quer calcular a média aritmética. A média aritmética nada mais é que somar todos os dados e dividir pelo número de dados. A gente pode fazer isso manualmente, né? Então, igual, a gente coloca um igual, parênteses, e a gente vai somar uma por uma, certo? Estou fazendo a média da Ana Pereira, tá? Tranquilo, gente? Eu somando do quarto, fecha parênteses, sinal de divisão, dividido por 4. Enter, vai dar 7,63. Então a média aritmética da Ana Pereira de Arruda é 7,63, tá? Só que a gente pode usar uma fórmula do Excel chamada função média, em vez de fazer isso manualmente por fórmula. Então eu vou apagar aqui, ó. Vou colocar igual média. Ó, apareceu até inclusive outras médias aqui, ó. Média geométrica, harmônica, interna. Tem média ponderada também. Só que a gente vai usar essa média geral, que é a média aritmética. Então, igual média, seleciona as células que a gente quer incluir no cálculo da função, fecha parênteses, enter, 7,63, deu o mesmo resultado, tá? A gente pode arrastar para jogar para as outras células para fazer o mesmo cálculo. A gente pode arrastar aqui, ó. Ele vai arrastar e vai fazer o cálculo. Só que ao arrastar, ele, além de ele arrastar a fórmula, também arrasta a formatação. Então isso desconfigura nossa planilha. Então vou dar o Ctrl C aqui, ó. Vou mostrar para vocês um jeito de copiar só a fórmula. E aí não vai copiar nada mais, nem formatação, nem qualquer outro tipo de coisa. Então a gente dá o Ctrl C aqui, em cima da célula que você já fez a fórmula. Ou clica com o botão direito e coloca copiar. Seleciona onde você quer colocar essa fórmula. Vem aqui colar. Colar especial. Fórmulas. Então ele vai copiar só a fórmula e vai fazer o cálculo. Tá vendo? Ele calculou a média de cada aluno, tá? E por que ele consegue copiar essa fórmula e não ter a mesma resposta? Porque o Excel trabalha com localização, né, sequencial. Então, a partir do momento que eu coloquei nessa célula, ele vai pegar todas as células dessa linha, né? Porque como essa primeira linha ele pegou todas as células dessa linha ao lado da função, ele vai fazer a mesma coisa para as outras células, ok? Então essa foi a função média. E aí eu quero calcular agora a maior nota de cada bimestre. Então eu posso dar uma olhada e ver, tá aqui ó, 9,30, né? Só que se eu tiver uma planilha com muitos dados, sei lá, 2.000 dados, eu não vou conseguir olhar cada valor, né, para descobrir qual que é a maior. Então eu vou usar uma função chamada máximo. Então eu aqui coloco igual máximo, certo? E seleciono o intervalo onde eu quero achar o maior valor. No caso, toda a coluna do primeiro bimestre. Enter. Então 9,30 é o maior valor, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar a fórmula para as outras colunas, né? Como o Excel trabalha tanto na forma sequencial de linha como de coluna, ele vai fazer a mesma coisa. Então eu vou vir aqui, colar especial, fórmulas. Tranquilo, gente? E aí você pode conferir, ó, a maior nota aqui é 8,75 e aqui 9,50 e aqui 8,70, certo? O valor mínimo é a mesma coisa, só que agora é igual ao mínimo a função. Vou fazer o mesmo procedimento, vai
selecionar toda a coluna do primeiro bimestre, e aí ele já vai calcular o valor mínimo, tá? Vou dar o Ctrl C aqui, selecionar aqui, colar especial, fórmulas, ok? Certo? Agora eu quero calcular a maior nota geral e a menor nota geral. E eu posso usar toda a planilha, toda essa parte aqui das médias, ou posso usar somente essa, tá? Vamos usar somente essa aqui para ficar mais tranquilo. Então, máximo. Por que eu vou usar essa daqui? Porque se cada nota que está aqui é a maior do bimestre, a maior nota do ano, né, com certeza vai ser um desses valores. Que a gente sabe que vai ser aqui 9,50, tá? Então seleciona máximo, seleciona as células, enter, 9,50. A mesma coisa para o mínimo. (2,30). Tá? Eu vou fazer com toda a tabela, ó, máximo, para a gente ver que vai dar o mesmo resultado. Ó. Vou selecionar até o 4 bimestre, não a média, tá? Só os valores de cada bimestre. E deu o mesmo valor. Se a gente aplicar isso aqui, esse mesmo procedimento no mínimo, vai dar 2,30 também. Certo, pessoal? Maior média, tranquilo, máximo. Então a gente seleciona toda a coluna da média. Então a gente vai ter a maior média. No caso é 8,28. E mínimo, para descobrir a menor média. Tá? Certo? 3,20. Aí vocês podem se perguntar, mas a gente consegue ver? Sim, porque a gente tem poucos dados. Caso a gente tenha um grande número de dados, essas funções são de grande ajuda. Parece simples, mas elas ajudam bastante, tá? Agora o professor quer saber, ou a gente quer saber, se esse aluno foi aprovado e reprovado. Então vamos supor que essa escola trabalha com a média de 5, tá? Então se ele tem uma nota igual, maior ou igual a 5, o aluno está aprovado. Média final, né? Eu digo. Se ele tem uma média inferior a 5, ele está reprovado, tá? E aí, para a gente fazer isso, a gente pode usar a função C. O que é a função C? É uma função que verifica se uma condição foi satisfeita, com base em um teste lógico, e retorna um valor se for verdadeiro e outro valor se for falso, tá? Então eu vou estipular uma condição, e se essa célula, no caso aqui a média, se a média satisfazer essa condição, eu vou ter um valor se isso for verdadeiro. E se ele não satisfazer essa condição, eu vou ter outro valor, que pode ser um nome, por exemplo, aprovado e reprovado. Se satisfazer a condição de ser maior ou igual a 5, ele está aprovado. Se não satisfazer, ele está reprovado. Então é uma função lógica onde tem se for que traz um retorno para se for verdadeiro esse teste lógico, e se não for verdadeiro, se for falso, ele traz outro retorno, tá? Então vamos lá, igual função igual C, tá? E aí qual é o teste lógico? O teste lógico é o seguinte: se essa célula, que é a média, for maior ou igual a 5, né? Esse é o meu teste lógico, tá? E aí depois que eu coloco o meu teste lógico, eu dou um ponto e vírgula. Já terminei meu teste lógico, que essa célula tem que ser maior ou igual a 5. Se esse valor é verdadeiro, esse aluno está aprovado. Então eu vou colocar aprovado. Só não esquece que para colocar valores, nomes no Excel, a gente tem que colocar entre aspas. Então vou colocar uma aspas aqui, aprovado, vou fechar aspas. Já não coloquei o valor, se isso for verdadeiro, né? O meu resultado, se essa célula satisfazer essa condição, se eu já coloquei, eu dou ponto e vírgula. Agora eu vou colocar o meu resultado se isso for falso, se ele não satisfazer essa condição de ser maior ou igual a 5. Então a mesma coisa. Entre aspas, se for menor que 5, se não satisfazer essa condição de maior ou igual a 5, ele está reprovado. Então fecha aspas, fecha parênteses, e aí ó, eu tenho esse resultado aí ó, ele está aprovado, a Ana está aprovada, porque a média dela está maior ou igual a 5, ok? Mesmo procedimento para copiar, tá? Para colar a célula, para colar a fórmula nas outras células, dou um Ctrl C, venho aqui, colar especial, fórmulas, certo?
A gente pode até colocar uma formatação condicional. Aqui, por exemplo. A gente vem aqui, ó, formatação condicional. E a gente vem aqui, ó, é igual a. Por exemplo. Se for igual a aprovado, a gente pode colocar verde, né? Olha lá, que legal. Ok. E vamos inserir outro aqui, ó. Formatação condicional só pra realçar aqui, ó. Pra gente realçar as células igual a. Deixa eu ver aqui, ó. Se for reprovado, vermelho. Né? Não estava no programa da aula, mas aí só a título de curiosidade a gente pode deixar mais visível, né? A nossa planilha, certo? Então, para deixar verde ou vermelho, você pode vir aqui também e formatar condicionalmente. E aí, dependendo do resultado, ele vai, se for reprovado, ele vai ser vermelho, e se for aprovado, ele vai ser verde, tá? Então, essa foi a função C, certo? A gente colocou o teste lógico, uma condição, e aí, se ele satisfazer a condição, a gente traz um resultado, e se ele não satisfazer a condição, ele traz outro resultado. Tá? Agora a gente vai usar a PROC-V. O que é a PROC-V? A PROC-V ela é útil quando você precisa procurar informação em uma tabela. Tá? Qual é a informação que eu vou procurar? Eu vou procurar o conceito. Então eu montei uma tabelinha aqui de conceito, ó. Tabelinha conceitual. E aí com base nas médias eu vou dar um conceito para cada aluno, tá? Então tá aqui, ó, de 0 a 2,5 o conceito é E. 2,5 a 5 é D, né? Antes de 5, né? De 5 a 7 é B e assim sucessivamente, tá? Então a gente vai fazer isso com o PROC-V. Então a gente vai vir aqui igual PROC-V e ele vai buscar essa informação nessa tabela. Qual que é o valor procurado? Qual que é o valor que eu quero mensurar em conceito? Eu quero transformar o conceito, né? A média. Dependendo do valor da média, não vai ser um conceito. Então, esse é o valor procurado. Depois que eu selecionei, ponto e vírgula. Tudo em fórmula em função do Excel é ponto e vírgula. A matriz da tabela. Qual que é a tabela onde a gente vai pegar esse resultado do conceito? Nessa. Então, a gente vai selecionar a matriz dela aqui, ó. Toda ela. Certo? Ponto e vírgula. Número índice de coluna. Onde que está o conceito? Onde que está a principal informação? Né, nessa coluna aqui do conceito, onde eu quero, para cada média, né, eu quero mostrar qual que é o conceito. Então, é essa coluna. Só que aqui na coluna 1 e a coluna 2 da tabela, então se o conceito está na coluna 2, eu vou vir aqui e colocar, né, 2. Ele quer saber o número da coluna onde está a principal informação. Qual a informação que vai constar nessa célula onde você está colocando a função PROC-V, tá? A partir disso eu posso fechar parênteses, dar um Enter. E ele já buscou o conceito, né, da Ana, que foi 7,63. Por que 7,63? Porque de 7 a 9 o conceito é B, tá? Certo? E aí a gente vai fazer a mesma coisa, só que, né, para colar a fórmula nas outras células. Só que antes disso, a gente não pode esquecer de vir aqui na tabela e dar um F4, colocar dois cifrões, né? Um na frente da linha e um na frente da célula, da coluna, e um na frente do número da célula. Por que isso? Porque ao colocar a fórmula, lembra que eu falei que o Excel trabalha com sequência? Então se eu não travar isso daqui, ele vai, na sequência, ele vai puxar informações dessas partes aqui de baixo, que não tem nada. Ao travar, eu deixo isso aqui fixo, isso aqui não vai mudar. Vai mudar esse que não está travado, a sequência desse e esse. Né? No caso, esse aqui não, que vai continuar 2, né? Porque isso aqui foi um valor que eu coloquei, não tá, ele não está vinculado à célula, foi um valor manual, então não vai ter sequência também. O único que vai ter sequência é o G4, tá? E esse aqui vai ficar travado, certo? Então a gente pode dar o Ctrl C, colar especial, fórmulas. E aí ele já retorna com o conceito de cada aluno, certo? Então, PROC-V serve
para buscar informações em uma tabela, tá? Ou até mesmo em outra planilha, certo? E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Obrigado e até logo.